Fala pessoal, boa noite, vão chegando aí. Um monte de gente nova por aqui no Instagram do Orbit ultimamente e a gente falando cada vez mais da próxima turma do ACT do Básico ao Laudo e um monte de assunto de ACT surgindo. Enquanto a gente prepara os materiais, né, lá no consultório com os fellows no dia a dia, a gente sempre tem dúvidas deles que acabam refletindo no que a gente vai passar para ensinar, né? E hoje teve uma situação muito legal do ponto de vista engrandecedor. Eu estava terminando de preparar o módulo do Up to Date de biomarcadores, que é uma atualização de todo o ano de 2023, todos os artigos, com uma metodologia forte, que vai ser disponibilizado para todo mundo que está no curso do ACT do Básico ao Laudo. E a Mariana Calheira, que é fellow do segundo ano aqui, ela passou e aí eu estava preparando, na hora era um biomarcador chamado DRIL, que é a desorganização das camadas internas da retina, um biomarcador de pior prognóstico funcional no diabético. E ela viu o DRIL, eu perguntei o que era o DRIL, ela sabia que era um biomarcador de pior prognóstico e eu perguntei, como você avalia? E ela ficou sem saber. Eu falei, como é que você avalia? Não, tem que estar no 1 milímetro central, tem que estar na região da fóvea. E foi daí que veio a ideia, o pensamento. A gente às vezes sabe o biomarcador, sabe o achado, encontra o achado. A gente sabe o que aquele achado significa, mas a gente não sabe a metodologia que foi utilizada naquele estudo e que a gente precisa usar aquela metodologia para poder equiparar os resultados, né? Então, no caso do DRIL especificamente, tem estudos que avaliam apenas em um corte horizontal, passando pelo centro da fóvea. Tem estudos que pegam na avaliação radial, tem estudos que fazem uma varredura em rastreio, olhando 3 basecamp para cima, 3 basecamp para baixo. Então, na hora da gente avaliar esses estudos, a gente precisa entender como foi feita aquela varredura, aquele método que o autor utilizou para chegar naquele resultado. E aí teve uma coisa mais engraçada ainda, engraçada talvez tragicômica, né? Preparando esses biomarcadores de diabetes, uma das coisas que a gente sempre fala, né, que é o fluido intra, ou cistos, espaços cistoides, espaços hiporrefletivos, tem uma série de terminologias que a gente tem para um mesmo achado. E nesses estudos de 2023, uma coisa que me chamou a atenção é que cada vez mais está se separando o tipo de fluido, o tipo de cisto. Então a gente chamava tudo de fluido intrarretiniano. A gente começa agora não, já há algum tempo a separar em que camada está aquele fluido, avaliar a refletividade do fluido, avaliar se tem focos hiperrefletivos na borda daquele cisto isso cada vez mais enriquece nossas ferramentas para poder cuidar e entender dos pacientes. Mas por que isso me chamou a atenção? A gente pegou 4 estudos que avaliam o tamanho do cisto, que avaliaram o tamanho do cisto, do espaço hiporrefletivo ou do fluido intra, enfim. Esses 4 artigos separaram, classificaram o tamanho do cisto em grande, maior que 100 micra, um deles considerou um cisto grande. Outro estudo comparou com uma foto de referência, e ele mostra lá a imagem de referência. Um outro estudo considerou mais do que 200 micrômetros, o outro estudo considerou mais do que 400 micrômetros. Então, quando a gente lê que um fluido, um cisto grande está associado a A, B ou C, se ele é um biomarcador de prognóstico ou funcional ou um biomarcador de diagnóstico, enfim, quando a gente lê, a gente precisa entender o que ele considerou um cisto grande, qual foi a classificação que esse artigo, esse autor utilizou para justificar aquele achado, aquele resultado que ele teve. Então, hoje foi um dia assim, muito engrandecedor para mim, como oftalmologista que compartilha o conhecimento, que aprende e ensina,
que eu comecei a perceber que às vezes na comunicação a gente fala, né, tem um biomarcador que é para isso e aquilo, mas a gente acaba deixando de explicar como chega no biomarcador ou como cada artigo considera. Então, esse material que a gente está preparando, já deve ir na semana que vem o primeiro módulo. Todo mundo que está no programa de treinamento de OCT do Básico ao Laudo tem acesso gratuito, os próximos alunos também vão ter acesso. Esse material é uma revisão sistemática da literatura, então todos os artigos sobre biomarcadores de OCT de 2023 foram avaliados com uma metodologia bem estruturada e a gente selecionou os principais artigos, e eu já adianto para vocês aqui, dos 308, mais um, que foi um artigo que eu escolhi para colocar, mas que não foi do último ano. Desses 308 artigos sobre biomarcadores em OCT, nós selecionamos 78 para poder apresentar para vocês. E esses 78 trazem informações sobre as principais doenças que a gente cuida. Então, são 15 artigos sobre edema macular diabético, que avaliam prognóstico, fatores de risco, tratamento com dexametasona, com anti-VEGF. Na parte da DMRI também são 15 artigos. Temos, né, que me chamou a atenção, mais 15 artigos sobre biomarcadores em doenças neurodegenerativas. Então, o OCT, trabalhando lado a lado com o pessoal da Neuro, a quantidade de pesquisa nessa área está enorme e não para de crescer, então tem muita coisa interessante sobre isso. Enfim, dentre os outros achados, membrana do míope, serosa, oclusões, uveites, então vai vir um material muito legal. Para quem já está no programa de treinamento, já vocês vão ter acesso, a gente vai falar lá pelo WhatsApp, pelos grupos que a gente acaba falando e e-mail. E para quem entrar também, quando entrar já vai ter acesso a esse material, junto com mais 30 artigos apresentados, apresentados e comentados, que já estão disponíveis também para o pessoal que está no programa de treinamento. E no dia 27, na terça-feira, aí eu vou trazer uma aula sobre OCT, sobre o que eu acho importante compartilhar, sobre o que eu aprendi no último ano, né, convivendo com pessoas que me provocaram. Não gosto de chamar de alunos porque eu aprendo tanto com vocês, então, os colegas que estão no programa de treinamento, que compartilharam a sua experiência, pessoas extremamente experientes como o Alípio, o Edmundo, o Claudão, e também jovens, alguns residentes também, compartilhando as dúvidas e ajudando a gente a ser curioso, né? Procurar essa resposta. Então, no dia 27, eu vou preparar um material exclusivo, gratuito. Vocês já devem ter recebido mensagem para clicar no link, se cadastrar. Quem não recebeu, vai na bio aí do Orbit. E eu quero a ajuda de vocês para produzir esse material. Eu quero saber o que é que não pode faltar nessa apresentação do dia 27. Algumas coisas eu já percebi no dia a dia que as pessoas não sabem pedir, não sabem solicitar um exame de OCT. Isso é extremamente importante. Quando você não faz a pergunta correta, você não vai receber a resposta que você quer. A gente está vivendo isso com essa era das IAs, né? A gente fala tanto em prompt de comando, a solicitação de um exame é equiparável a isso. Então, para avaliar camadas de fibras nervosas, camadas de células ganglionares, essa análise quantitativa da retina, avaliação com banco de dados específico, é preciso fazer essa pergunta da forma correta. E no dia 27 eu vou trazer para vocês a forma correta para se fazer a solicitação de um exame de OCT de mácula. Dá para estender para as outras subs também, né? Para córnea, para glaucoma, mas como você deve solicitar o seu exame, o que esperar desse exame quando a pessoa vai te responder. E você que faz OCT na sua clínica, no serviço que você trabalha, você vai aprender a responder essa pergunta. Isso no dia 27. Agora eu quero saber de vocês, o que é que não pode faltar nessa aula do dia 27. A gente vai ter princípios básicos bem rapidinho, sem a parte chata. A gente vai ter a parte importante dos métodos de aquisição,
a gente vai ter biomarcadores, a gente vai ter muitos casos de vida real, avaliação multimodal, e aí eu quero essa ajuda de vocês. Se algum aluno, se alguém que está no programa de treinamento estiver aqui ao vivo, eu vi que tem algumas pessoas aqui, a Elaine tá, tem o Ricardo Pimenta, tem uma série de pessoas. Se vocês quiserem fazer algum comentário, sabe, eu acho que é engrandecedor nesse momento a gente compartilhar dessa troca, né, desse aprendizado horizontal que acontece nesse programa de treinamento. E aproveitando para contar um pouquinho mais dos biomarcadores, dessa revisão que está acontecendo de retinopatia diabética, teve um artigo que me chamou muito a atenção, que foi um artigo que comparou o DRIO, né, a desorganização das camadas internas da retina, com citocinas presentes no humor aquoso. Então ele fez uma biópsia do humor aquoso e esse resultado dele foi muito interessante, porque ele tinha uma população de pacientes naive que nunca fizeram nenhum tratamento para edema macular, com sintomas recentes, e ele encontrou um marcador de disfunção de células de Miller e não encontrou disfunção de células bipolares, como é esperado, como se espera quando você tem lesão de retina interna. Então, nenhum daqueles marcadores de lesão de células bipolares estavam aumentados no grupo que tinha DRIO, mas o marcador de alteração de células de Miller estava. E o discorrer desse artigo é extremamente interessante, porque ele já traz uma informação que talvez no paciente, nessa população que ele estudou, né, pacientes naivos com sintomas recentes, não haja ainda uma lesão irreversível ou mais grave. Então, esses casos a gente precisa considerar, tratar da forma adequada, instituir o tratamento precoce, não perder o tempo do tratamento desse paciente. Talvez isso mude o prognóstico funcional desse paciente no futuro. Então, já é uma luz para novas pesquisas, né? É uma lacuna do conhecimento que foi elucidada e outras se abrem. E a minha leitura desse artigo, especificamente esse artigo para a prática clínica, eu preciso ser incisivo na indicação do meu tratamento, eu preciso ser assertivo na leitura dos biomarcadores para poder direcionar esse paciente para a medicação A, B ou C, ou tratamento A, B ou C. Eu preciso conhecer dos fatores de risco associados não oftalmológicos para que eu possa trabalhar esse paciente de forma integral, saúde como um todo. E isso pode ter um efeito no futuro, em 2, 3 anos, de diminuir o impacto na visão desse paciente. O paciente com edema macular diabético, ele tende a perder 2 linhas de visão em 2 anos. E se a gente pode evitar isso tratando da forma adequada, né? Então isso é o melhor que a gente pode fazer pelo nosso paciente. O Antônio fez uma pergunta aqui interessante, eu até vou falar sobre isso no dia 27, tá, Antônio? Então, assim, quando a gente fala dos capilares telangiectásicos secundários à retinopatia diabética, aquele microaneurisma maior que está vazando e que está ali bem próximo da fóvea, quando a gente vê esses casos, a gente precisa entender que o tratamento inicial não é com laser, ele é com medicação, seja ela antiangiogênico, dexametasona ou que tipo de antiangiogênico. Então a primeira escolha é essa. E muitas vezes essas lesões elas tendem a esclerosar e fechar. O que eu percebo é que muitas vezes no dia a dia, no real life, o paciente ele não vem com aquela rotina correta, a gente tende a mudar para um PRN, um tratar estender de uma forma mais precoce, pensando em todo o contexto de idas e vindas, paciente com comorbidades e fora a questão econômica que onera, mas a tendência é que
esses telcaps, Antônio, eles fechem no decorrer desse tratamento farmacológico. Quando você não tem o fechamento desse telcap, você vai ter que ser bem cuidadoso na indicação do seu tratamento se você pensar em fotocoagulação. Então, se você erra o local, se você erra a energia que você está programando para tratar aquela lesão, você pode causar uma lesão iatrogênica e piorar o paciente ao invés de melhorar. Então, não existe uma receita de bolo para esses casos. O melhor é personalizar para cada paciente. Eu mostrei recentemente uma paciente que eu fiz esse laser no telcaps. Essa paciente evoluiu muito bem e eu tenho alguns casos que eu faço em oclusão venosa, que você encontra, oclusão de ramo e edema macular diabético. Uma sugestão que eu faço que é uma sugestão, nível de evidência tá? uma consideração minha, eu acredito que o loading, a dose de carregamento nesses casos, ela é o que pode virar uma chave de você conseguir uma esclerose dessa lesão logo de início ou não. Então, identificando lesões como essa e iniciando uma terapia antiangiogênica ou com corticosteroides, não descuide, não considere ali apenas o fluido como o fator de tratamento. Então, personalize, vá ao aparelho do OCT, olhe basecam por basecam, cuide das análises, perceba se aquela lesão ali ela ainda está com sinal de atividade, mesmo que poucos cistos ali em volta, e não interrompa esse tratamento até você ter certeza que é o melhor para esse paciente, né? Seja para mudar para PRN ou para o tratar estender. E não existe ainda estudo comparando o Vabysmo e o Eylea nesses casos, né? E também não o Eylea HD. Então, a gente, enfim, não tem ainda essa resposta. Existem algumas especulações e sugestões. Eu confesso para você que eu tô testando isso aqui nos casos que eu percebo, e se eu tiver alguma opinião eu compartilho com você, tá? Pessoal, eu vou parando por aqui. Eu peço para vocês que mandem aí no direct as sugestões, o que vocês querem no dia 27. O que é que vocês querem ver no dia 27? Essa live que vai ser, para mim, um grande prazer, uma grande honra poder compartilhar o que eu tenho aprendido com esse programa de treinamento de OCT, com a preparação e com as dúvidas dos alunos. E eu quero realmente ajudar, fazer uma coisa que mude na prática lá de vocês. Tá? Eu lembro que da última vez que eu apresentei, eu falei até sobre a impressão. Né? Eu falei, não imprime preto e branco, não, imprime branco e preto que você economiza tinta. E eu recebi algumas mensagens falando, cara, que legal, é a mesma informação e eu vou gastar menos de impressão. Então tem algumas coisinhas, alguns detalhes que a gente pode discutir nesse dia 27. E aí eu conto com vocês lá, tá? Se vocês conhecem alguém que pode se interessar, compartilha com eles essa aula que vai ter no dia 27. E estou aguardando as mensagens, tá? Manda aqui, manda no WhatsApp, tá bom? Obrigado a vocês que ficaram aí e nos vemos mais pra frente. Vou estar aqui no Instagram do Orbit com mais frequência. Agora que o Badaró deixou a senha comigo, então eu acho que eu vou entrar todo dia para bater esse papo. Valeu, tchau pessoal.